Boa noite. Uma comissão de vereadores vai investigar denúncias na educação de Peruíbe. Duas professoras da rede municipal acusam a prefeita Ana Preto de má aplicação do dinheiro público e desvalorização dos profissionais da área. A prefeita tem o prazo de 10 dias a partir da notificação para fazer sua defesa. Ana Preto ainda não foi notificada. Mais um capítulo de uma novela que parece não ter fim, o atraso no pagamento dos servidores em São Vicente. Hoje teve protesto em frente ao Paço Municipal. Uma comissão se reuniu com o prefeito, mas a proposta do executivo não agradou os funcionários. Uma vez, os servidores públicos de São Vicente se reuniram para protestar. Eles estão indignados com os atrasos dos salários e benefícios, como cesta básica e vale transporte. O pagamento era para ter sido feito no último dia 30, mas apenas 40% receberam. Enquanto isso, as contas não param de chegar. Tem pessoas que pagam aluguel, que depende somente desse salário para viver e a situação fica complicada. A prefeitura desconta a Caixa de Previdência, que seria o nosso convênio, e não repassa para o convênio. A gente vai atrás de médicos e não temos médico porque a Caixa não paga os médicos credenciados e a gente está sem. Colegas têm empréstimo, a prefeitura desconta essa parcela desse empréstimo em folha, não repassa para o banco. Aí o banco pega e desconta e põe o funcionário no SPC, não põe a prefeitura, só que é descontado em folha de pagamento. É terrível, é viver na interrogação, né? Sem saber o que vai acontecer. Durante esse ano, os servidores de São Vicente já fizeram vários protestos e greves devido à falta de pagamento. Em agosto, eles aceitaram um acordo feito pela prefeitura, onde a administração apresentou um cronograma de pagamento dos benefícios em atraso. Mas até agora, esse cronograma não foi respeitado. Representantes do sindicato e alguns servidores se reuniram durante o protesto com o prefeito Luiz Cláudio Billy. Eles saíram de lá com a garantia de que amanhã os outros 40% dos funcionários vão receber. Só no dia 9 que vai ser paga as referências K, que são os profissionais de nível superior, e os servidores que ocupam cargo comissionado. Mas não ficaram satisfeitos, pois acreditam que o acordo pode não ser cumprido mais uma vez. Quem garante? Ele não pagou semana passada, gente. Quem que dá garantia que ele vai pagar? Ninguém. Em relação a uma possível mudança no dia do pagamento, o sindicato é contra. O pagamento do servidor de São Vicente é no último dia útil e ponto final. Essa questão não se discute. É humilhante, entendeu? E a saúde mental dessas pessoas, como fica? Eu trabalho na saúde mental há 18 anos, eu sei o sofrimento do povo. Não é assim, gente, que se trabalha com as pessoas. Vamos ter respeito pelo cidadão, pelo servidor. Pelo amor de Deus, aqui meu desabafo. Trabalhadores da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão fizeram uma manifestação hoje em frente à empresa. O protesto foi nacional e marca o dia de luta contra a exposição ao benzeno, substância tóxica que pode levar à morte. Às 7 horas da manhã, os trabalhadores se reuniram na entrada da empresa. Vestindo preto como forma de luto, eles protestaram por 2 horas antes de entrarem para o turno de trabalho. No dia 5 de outubro, é o Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno, uma substância usada nas refinarias e que pode causar muitas doenças. Todos os anos, nessa data, eles se reúnem para lembrar a morte do supervisor Roberto Crapa, na refinaria Presidente Bernardes, no Polo Industrial de Cubatão, em 2004. Ele morreu em decorrência de um câncer por conta da exposição ao benzeno. Ele morreu 22 dias exatamente depois de descobrir que estava com leucemia mieloide, oriundo da exposição ao benzeno. Em 2013, a família dele obteve na justiça o ganho, o nexo causal e todas as indenizações referentes à doença que obteve nas instalações da RPBC. A manifestação aconteceu por todo o país. Os trabalhadores buscam melhorias e lutam para que a exposição à substância tóxica não faça mais vítimas. Eles fizeram 1 minuto de silêncio e depois vaiaram a gerência da empresa. A legislação já preconiza isso, que o benzeno, agente químico, é qualitativo. Qualquer quantidade na atmosfera, o trabalhador tem que ter prevenção. E mais do que isso, é a indignação
da ingerência do gerente-geral da RPBC, que desde a entrada dele aqui para gerenciar a planta, ele negligencia o Acordo Nacional do Benzeno e um termo de compromisso que os trabalhadores têm com a refinaria Presidente Bernardes, justamente por causa dessa morte. Então hoje a gente tem não permissões de medições de benzeno na área, então o trabalhador acaba executando tarefas em área que tem emanações de benzeno sem estar sabendo e sem estar devidamente prevenido. Outro ato organizado pelo sindicato da categoria na região aconteceu em frente ao portão da Transpetro, na Alemoa, em Santos. Em nota, a Petrobras informou que segue o Acordo Nacional do Benzeno, instituído pelo Ministério do Trabalho, que rege as questões de exposição à substância no país. A estatal esclareceu ainda que são realizados de forma rotineira avaliações de saúde dos empregados em exames médicos periódicos. Esse automóvel bateu em outros 2 carros e 2 motos que estavam estacionados na Avenida Epitácio Pessoa, na Aparecida, em Santos, na madrugada de hoje. De acordo com moradores, o carro seguia em alta velocidade e o motorista perdeu o controle quando passou na lombada próximo ao INSS. Ele saiu ileso. Os proprietários dos demais veículos atingidos chegaram rápido ao local para registrarem o boletim de ocorrência. A Polícia Civil pediu a prisão temporária dos 3 suspeitos de matar um policial civil em Santos. O crime aconteceu na noite de sexta-feira. Os 3 homens que aparecem nestas imagens são os suspeitos de matar a tiros o policial civil Cláudio Roberto Delarcos Fleury. O crime aconteceu em frente a esta padaria que fica na esquina das ruas Carlos Gomes e José Clemente Pereira, no Campo Grande, em Santos. Os criminosos teriam reconhecido o policial, que não reagiu. O enterro aconteceu no cemitério da Areia Branca. Abalados, amigos e familiares não quiseram gravar entrevista. Hoje, 4 homens foram trazidos para a Delegacia de Investigações Gerais suspeitos de participar do crime, mas somente 2 foram reconhecidos por testemunhas. Um exame residográfico também foi feito e aponta que um desses suspeitos teve participação no crime. O delegado já identificou os 3 e pediu a prisão temporária dos mesmos. Um caso vem intrigando os moradores de Peruíbe. 5 cachorros e mais de 30 urubus foram encontrados mortos em uma chácara, perto da zona rural da cidade nesse final de semana. Por conta do mau cheiro, eles chamaram a polícia para vasculhar o local. O imóvel encontra-se em estado de abandono. A principal suspeita é que os cães tenham sido envenenados e os urubus teriam comido a carne estragada. O proprietário da chácara não foi localizado pela polícia. Depois do intervalo, tem muito futebol no Caderno Regional. Além dos gols da vitória do Santos diante do Fluminense, tem também o Jabaquara, que bateu o Olímpia na Caneleira e manteve vivo o sonho do acesso para a Série A3. Nós voltamos já. O Santos está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, posição que classifica o Peixe para a Copa Libertadores da América. A vitória diante do Fluminense foi decisiva para o Peixe alcançar essa posição, que não chegava há 5 anos, exatas 187 rodadas. Logo aos 5 minutos, o Santos abriu o placar. Lucas Lima aproveita a bobeira de Diego Cavalieri e marca. 6 minutos depois, o Peixe amplia. Gabriel tenta o chute, a bola desvia na marcação e Marquinhos Gabriel completa para o gol. Aos 38 minutos da segunda etapa, o Peixe marca o terceiro. Daniel Guedes cruza na área e Neto Berola cabeceia com estilo. Já nos acréscimos, o time carioca diminui. Robert, de fora da área, acerta no ângulo. Final na Vila Belmiro, Santos 3, Fluminense 1. Com a vitória, o alvinegro praiano subiu para a 4ª posição, com 46 pontos. Por conta do início da participação da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Santos volta a campo só no dia 15 contra o Grêmio em Porto Alegre. E tirando o São Paulo, os outros times grandes do estado não foram bem na rodada. O Palmeiras tomou de 5 da Chapecoense. Jogando em Chapecó, Neto abriu o placar para o time da casa. Camilo ampliou. Túlio de Melo fez o terceiro. Dudu descontou para o Palmeiras. Apodi fez o 4º. E Ananias encerrou a goleada, 5-1. Com a derrota, o Palmeiras permanece com 45 pontos
e caiu para a 6ª posição. Jogando no Morumbi, o São Paulo derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. Rogério foi o autor do gol. Com a vitória, o tricolor paulista chegou à 5ª posição, com 46 pontos. Já o Corinthians foi até Campinas e empatou com a Ponte Preta em 2-2. Jadson abriu o placar para a equipe da capital. Elton empatou e depois virou para a Macaca. No fim, Rodriguinho deixou tudo igual. Mesmo com o empate, o Corinthians se mantém na liderança do Brasileirão com 61 pontos. E para falar mais sobre a rodada, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. O Santos finalmente está no G4, né? Depois de 5 anos. Chega ao G4, a gente torce para que fique lá, né? Um bom tempo. Você acha que sobrou sorte para o Peixe ontem, Juan? Pois é, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos voltou a apresentar um futebol de encher os olhos, viu, Irineu? Grande partida, cansou de perder gols, marcou 3, poderia ter feito muito mais. Aliás, poderia ter reeditado aquele 5-2. Bola no travessão, né? Quer dizer, poderia ter saído com uma goleada. Pois é, e esse início fantástico, né? Com 4 minutos, o Cavalieri deu esse presentaço para o Lucas Lima, Agora, né? como a gente fala, né, Juan? Quando tá dando tudo certo, nessa bola aí, por exemplo, podia ir para qualquer lugar, né, caralho? Foi no ângulo, né? E foi no ângulo dentro do gol. Pois é, no retorno do Lucas Lima, quer dizer, se o Lucas Lima precisava de algum motivo para entrar mais entusiasmado na partida, já desde os 4 minutos já ganhou esse presente. Mas o Santos voltou a apresentar um grande futebol, Irineu, e o que mais chama a atenção no Santos, e você até falou desses 5 anos longe do G4, justamente em 2010, com o Dorival Júnior. Aliás, ele esteve com o Santos, mas não terminou no G4 nesse ano. O Santos foi para a Libertadores porque foi campeão da Copa do Brasil, vale sempre lembrar. Aliás, fica essa pergunta eterna para todo santista e todo mundo que fala sobre o Santos. Como que o Santos, com tantos anos com o Neymar no time, não conseguia entrar no G4, né? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. Como essa diretoria ela conseguiu, mesmo com o Neymar, a maior joia dos últimos anos no Santos, não conseguia ficar entre os 4 primeiros e classificava o Santos para a Libertadores. Mas isso é um assunto do passado, vamos falar do presente. O Dorival, Irineu, acima de tudo, e ele com méritos leva o Santos de volta ao G4, como ele está fazendo as peças individuais do Santos renderem. Ele chegou, barrou o Daniel Guedes, colocou o Zeca brilhando, sendo convocado para a seleção olímpica. Beleza, o Zeca machuca, entra o Daniel Guedes, ele está recuperando esse jogador, fez uma excelente partida ontem, lamentável até que tomou o 3º amarelo, está fora para esse jogo que vem aí contra o Grêmio, então o Zeca que se recupere logo. Mas o Neto Berola, ele marcou o 2º gol seguido, Neto Berola, né? Marcou na Figueirense, que era pela Copa do Brasil, agora marcou o 2º jogo seguido. E os outros jogadores, Marquinhos Gabriel, o Marcelo Fernandes, treinador, sendo contestado, o Marquinhos Gabriel já estavam falando que ele ia embora. E ele hoje é um dos principais jogadores do Santos. Quando sai, ele vem substituindo o Giovani, mas o Lucas Lima está fora também. Você acha que o Giovani volta com o Marquinhos Gabriel jogando da maneira como está jogando? Olha, Irineu, eu acredito que sim, porque é da base e ele joga diferente do Marquinhos Gabriel. Aquela velocidade que ele e o Gabigol eles impõem nas laterais, aquilo deixa o Santos mais ofensivo ainda, mais perigoso e mais difícil de ser das defesas adversárias segurarem. Eu acredito que ele volta sim, mas é uma briga muito boa. Também o Giovani vai voltar com essa pulga atrás da orelha. Melhor até para o Santos ter todas essas opções, até porque está disputando 2 campeonatos, né, Juan? Exatamente. Você citou aí Libertadores, o Santos está no G4, hoje estaria classificado para a Libertadores. Mas, por outro lado, hoje à tarde, a CBF fez o sorteio dos mandos dos jogos da fase semifinal da Copa do Brasil. O Santos já sabe quando joga e onde joga, né? Pois é, as partidas todas no horário da televisão, como a gente já esperava, 22 horas. O Santos faz o primeiro jogo com o São Paulo lá no Morumbi e vem decidir na Vila Belmiro, que acho que é o que todo torcedor prefere, que o segundo jogo seja em casa. Mas também fica aquele alerta que na primeira partida lá no Morumbi tem que entrar ligado, né, Irineu? Tem que procurar fazer o resultado 21 de outubro, 10 da lá. noite, o segundo jogo na outra semana, dia 28, os 2 jogos na quarta-feira, às 10 da noite. Primeiro no Morumbi, segundo aqui na Vila. O primeiro no Morumbi, segundo na Vila. O Palmeiras a mesma coisa, faz o primeiro jogo em Porto Alegre e decide lá na Aliança. Os jogos são todos no mesmo dia e no mesmo horário. Mesmo horário. Tanto para Santos e São Paulo e Palmeiras e Fluminense. Pois é, 3 paulistas, um carioca, então
ficou bom até para a televisão escolher qual partida transmite para o Rio, qual transmite para São Paulo. Ficou tudo certo. E ainda falando desses 10 dias, Irineu, muito bom que o Santos vai ter esses 10 dias, que o Dorival Júnior vai ter esses 10 dias para trabalhar a equipe. Porque senão, se fosse nesse fim de semana, não ia ter jogador de tanta lesão. Então o Dorival vai conseguir recuperar os jogadores. Né? Vai valer para todo mundo, né? Para todos, mas para os 10 dias valem para todos. Pois né? é, que o Santos teve aí o Gustavo Henrique e o Marquinhos Gabriel saindo da partida sentindo. Ia ficar ruim para o Santos tivesse que jogar esse fim de semana. Bom, vamos agora de Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O Jabaquara venceu o Olímpia na Caneleira e subiu para a 4ª colocação do Grupo 5 com 8 pontos. Apesar da situação financeira indefinida, os jogadores do Leão entraram em campo determinados a vencer o Olímpia. Debaixo de muita chuva, Diego Avatar aproveitou a bola alta para cabecear e abrir o placar para o Jabuca, aos 14 minutos do primeiro tempo. E aos 23 minutos, falta a favor do time da casa. Antes de cobrar, Guilherme arrumou a bola para escapar de uma poça d'água. O juiz não gostou da atitude e deu cartão amarelo para o camisa 4. Serviu como incentivo. Na cobrança, o jogador marcou um golaço. Ele falou que podia botar a bola mais para trás. Aí quando eu botei a bola para trás, ele já tinha apitado, ele apitou de novo, falando que não podia botar a bola para trás. E fez eu botar na frente. Eu fui curado com o gol, graças a Deus. 2-0 e uma importante vitória para o Leão da Caneleira. O próximo jogo do Jabaquara já tem data marcada. É no próximo domingo, às 10 horas da manhã, contra o Grêmio Prudente, fora de casa. A preparação da equipe ela começa hoje com a questão do repouso muscular. E vamos estar refletindo logo mais à noite. Eu vou estar conversando com a minha comissão amanhã, para a gente poder fazer a programação de viagem e tal, e seguimos dentro da competição. Juan, os jogadores do Jabuca fizeram um protesto, entraram em campo com um nariz de palhaço por salários atrasados e o Axel, inclusive, apoiou os jogadores nessa questão. Pois é, Irineu, ele até disse que os jogadores correm por ele, então ele está do lado dos jogadores. Essa notícia começou a veicular antes até da partida, uns dias antes, e aí andaram desmentindo, mas aí os jogadores entrando com esse nariz de palhaço deixaram claro que eles estão sim com esse problema salarial. Mas em campo não é o que a gente vê, eles estão honrando a camisa do Jabaquara e jogando, e essa partida é difícil contra o vice-líder, que manteve aí o Jabaquara, mesmo com uma dificuldade muito grande, mas manteve com chances reais de se classificar. É uma pena que esteja ocorrendo esse tipo de problema, pois né? É, né, Pela campanha até do Jabaquara. Uma campanha tão boa e até a diretoria do Jabaquara sempre divulgando que era enxuto, salário com jogadores modestos, então um salário pequeno, que eles montaram essa equipe tão boa, e aí esse atraso de salário dá a entender que o Jabaquara não estava preparado para a segunda fase, que deveria ter se despedido da competição na primeira, talvez o que aconteceu com a Portuguesa. Faltou planejamento aí. Pois é, faltou. Talvez eles não acreditaram que o time chegaria tão longe, faltou esse salário para tanto. E agora ainda tem um jogo difícil, contra o Grêmio Prudente, fora de casa, Juan. Pois é, Irineu, fora de casa são mais 3 rodadas, 3 duras missões, pelo menos dessas 3 duras missões do Jabaquara, que pega o Grêmio Prudente fora de casa, que até já está atrás do Jabaquara na tabela. O Jabaquara conseguiu aí subir umas posições, deixou o Grêmio Prudente para trás, mas depois tem o São Carlos, que é o líder e que está imbatível, está cada vez mais líder, já está classificado para a final, já subiu de divisão. O São Carlos não tem o que falar. E depois termina em casa contra o Cicense. Essa partida contra o Grêmio Prudente vai ser complicada, mas o Jabaquara tem essas 3 partidas para subir de divisão. Precisa ganhar as 3. O Olímpia, que é o segundo colocado e mesmo perdendo para o Jabaquara, se manteve. Ele tem aí umas complicações, tem partidas difíceis entre essas 3 rodadas também, e o mesmo vale para o Taboão da Serra, que ainda está na frente do Jabaquara, e o próprio Grêmio Prudente. Então o Jabaquara tem que pensar em vencer, porque o Olímpia vai tropeçar, ele consegue beliscar essa vaga e subir de divisão. Vamos ver se essa questão do salário não vai atrapalhar, né, Irineu? Bom, Juan, até segunda, porque quarta a gente não vai ter rodada, porque tem jogo da seleção Vou brasileira. reclamar com a CBF, estão me tirando do caderno regional. Gostei dessa ideia não também. Que isso. Quinta-feira o Brasil enfrenta o Chile, lá em Santiago, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, primeiro jogo já pensando na Copa do Mundo de 2018. Pois é, Irineu, e nós temos lá os representantes, o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, torcer para que eles joguem e façam uma boa apresentação, se confirmem
na seleção. O Ricardo Oliveira que acabou indo com o corte do Roberto Firmino, né? E a seleção olímpica que vai jogar nas datas próximas, joga no dia 9 e no dia 12, estava o Zeca e o Gabigol convocados, mas o Zeca foi cortado, ele já tinha sido cortado do jogo do Fluminense e essa lesão fez com que ele deixasse, não vai participar dos amistosos contra a República Dominicana e Haiti. Entrou no lugar dele o João Pedro, que é um jovem do Palmeiras, que já defendeu a seleção brasileira sub-20 esse ano, no Sul-Americano no Uruguai, também no Mundial na Nova Zelândia. Então ele está convocado para o lugar do Zeca. O Zeca tem um bom futebol, ele vai se recuperar e vai voltar para a seleção. É bom de bola esse menino, viu, Irineu? Só para confirmar, a República Dominicana em Manaus. Né? Os 2 jogos são em Manaus. Esses amistosos preparatórios ano que vem, a seleção olímpica ainda está... a gente está conhecendo um pouco a seleção olímpica, mas saber que o Gabigol está lá nessa grande fase e torcer para ele marcar gols, né? Até segunda, então, Rony. Pois é, Irineu. Bom final de semana. Bom final de semana para você até segunda e vamos falar de Jabaquara na segunda-feira, torcer para ele ter vencido o Grêmio Prudente até lá, né? É isso aí. Obrigado, viu, Juan? Eu que agradeço. Depois do intervalo tem fé e devoção no Caderno Regional. Além do início da programação em homenagem a Nossa Senhora da Aparecida na Baixada, tem também a tradicional bênção dos animais no dia de São Francisco de Assis em Santos. Nós voltamos já. Até sábado, o Sebrae promove em 3 cidades da região a Semana do Empreendedor. Em São Vicente, uma tenda foi montada para atender comerciantes e moradores que pensam em abrir o próprio negócio. A tenda fica na Praça Coronel Lopes, no centro de São Vicente. O objetivo é atender quem procura melhorar o próprio negócio, como o Kelliston. Tem uma empresa abriu há pouco tempo, uma MEI, né? Uma empresa de elétrica. E estou tentando aí, né? Trabalhar aí já sou autônomo e agora abrir a empresa para me dar continuação aí para ver se tem um bom sucesso. Ou quem ainda não tem uma empresa e quer se tornar um microempreendedor individual como o Antônio. Eu vim aqui para ver como que eu posso divulgar, fazer uma divulgação melhor da firma, né, e como regularizar a firma, quais são os procedimentos que devem ser feitos. Quem chega passa por uma triagem para ser encaminhado a uma consultoria com profissionais do Sebrae, da Associação Comercial, da Prefeitura, do Banco do Povo ou da Caixa Econômica Federal. O atendimento vai de segunda a sexta das 9 às 17 e sábado das 9 às 15 horas. Também são oferecidas palestras sobre o tema. Além de São Vicente, há atendimentos em Santos e Cubatão. Nós temos também uma programação bem extensa lá no nosso escritório na Ana Costa e também programação na Associação Comercial de Cubatão. O escritório do Sebrae em Santos fica na Avenida Ana Costa 418, no Gonzaga. E a Associação Comercial de Cubatão, na Rua Bahia 163, na Vila Paulista. Uma missa no Memorial em Santos, no final de semana, abriu os festejos em homenagem a Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. O final de semana foi de muita fé no Memorial Necrópole Ecumênica. Dezenas de fiéis compareceram à missa chamada de O Terço da Misericórdia, celebrada pelo Frei Rosântimo. Nós chamamos essa hora a hora da misericórdia. O Filho de Maria, Nossa Senhora, com tantos títulos que lhe damos, aqui é Aparecida hoje, essa imagem peregrina, ela aos pés da cruz, às 3 horas, na entrega total por amor, porque o amor é a morte do eu, a vida do tu transformada em nós. Esse Deus se encarnou e Ele quis estar presente em você, comigo e em nós, se doou, deu tudo de si, a sua própria vida. Então é o que nós vamos reviver, relembrar agora. Na semana que antecede o Dia da Padroeira do Brasil, muita gente aproveitou para pedir sua intercessão e também para agradecer. Quando não vou aqui na Afonso Pena, eu vou lá em Aparecida do Norte. A gente vem para agradecer as graças alcançadas, para fortalecer a nossa fé, para pedir mais união na família, no mundo em si, né? Tenho muito amor e a gente acredita em Deus. E nos dias de hoje é só através desse amor que a gente sobrevive, né? Para enfrentar as dificuldades. Nesse domingo foi dia de São Francisco de Assis. Ele nasceu na Itália no século XII. De família rica, largou toda a fortuna para levar a palavra de Deus a todos os povos. Durante suas pregações era comum animais ficarem à sua volta. Por isso foi considerado padroeiro da ecologia e dos animais.
Para comemorar a data, foi realizada a tradicional bênção no Santuário do Valongo, em Santos. Caleb tem 6 anos e sofre de hérnia de disco. O cachorrinho perdeu os movimentos das pernas traseiras e está em tratamento. Os donos confiam que a fé irá ajudá-lo. Por isso, o levaram para receber as bênçãos no Santuário do Valongo. É a religião da família, ele também participa. Por isso que a gente está aqui, porque a gente tem muita fé. E mesmo quem já recebeu a graça divina não deixa de comparecer à bênção no dia de São Francisco. Jane adotou o Joey há 9 anos. Ele estava muito fraco, mas se recuperou e tem como padrinho o santo padroeiro dos animais. Tudo que é com São Francisco nós temos muita fé. Todo ano nós estaremos sempre aqui. Aira tem só 5 meses e recebeu a unção pela primeira vez. Cíntia espera que a bênção traga à pequena muita saúde. Nós tínhamos uma que faleceu em março. A minha mãe chorou muito, a gente comprou essa para minha mãe. Sentia muito falta da outra, a gente acabou comprando essa para minha mãe. E agora tomara então que a Aira tenha muita saúde. Amém. Que São Francisco de Assis abençoe, porque olha, não é fácil. A gente que gosta de perder o animal é muito triste. Além da tradicional bênção dos animais, foi montada uma exposição com mais de 50 imagens do santo em diversos materiais e tamanhos. São Francisco também é considerado o pai da ecologia. É um tema hoje bastante presente na discussão no mundo todo. Essa viagem recente ainda do Papa Francisco aos Estados Unidos, falando na ONU e falando no parlamento americano, ele chamava atenção para isso. O planeta está assim, em evolução, né? E o ser humano precisa discutir isso, né? A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.